Capítulo 1351, Ordem Hierárquica, Parte 1. Agora pare de perder meu tempo e comece a praticar magia espiritual. Faluel disse. Eu sou realmente tão bom assim? Lágrimas velaram os olhos de Fria enquanto ela não conseguia decidir se chorava ou pulava de alegria. Primeiro, ficar tão feliz logo depois que alguém morreu é falta de educação, criança. Mostre algum respeito pelos seus colegas. A Hidra olhou para ela friamente. Em segundo lugar, eu sou o dono de você pelos próximos 100 anos. Se até lá eu não confiar em você, não hesitarei em derrubá-lo. Terceiro, é melhor você começar a trabalhar. Você ainda é um risco, eu apenas lhe dei os meios para se defender. Quem quer que tenha matado Lark pode ter como alvo você no próximo, já que isso significaria atacar os Ernas e eu ao mesmo tempo. Um mês depois. A morte do Conde Lark causou um atraso na gala real. A segurança teve de ser reforçada e a investigação exigiu a ajuda de muitas figuras importantes do reino, não lhes deixando tempo para festas. No entanto, o Conselho dos Despertos não teve esse problema. Lark era um grão de poeira para eles e eles não se importavam com ninguém além de seus próprios parentes. Proteger Kala e Faluel exigiu pouco esforço, especialmente porque todos fizeram sua parte para encontrar Lito o mais rápido possível. Isso é injusto. Kila choramingou. Agora sou o único que não pode vir ao conselho. Isso não é verdade, querido. Sempre temos eu e o senhor cara deprimida aqui. Morok tentou abraçá-la no final da aula de dominação da qual Fria participou, mas Kila se esquivou com raiva. Não me chame de querido. Só tivemos um encontro. Não por falta de tentativa da minha parte. Não é minha culpa se você está trancado em sua casa e seu pai manda os guardas reais atrás de mim toda vez que tento visitá-lo. Morok respondeu. Talvez se você não tivesse dado em cima da minha mãe antes de pedir para ver meu quarto, ele teria tolerado sua presença. Além disso, sugerir que mamãe se divorciasse foi muito rude. Eu nunca disse isso. Eu apenas disse à sua mãe que ela é muito gostosa para sua idade e que ela poderia almejar algo muito melhor do que um bruto peludo com olhos malvados. Então, apenas observei que Lit é muito mais bonito e que ele aprecia mulheres mais velhas. Eu não estava sugerindo nada. Morok apertou o coração como se ela o tivesse esfaqueado. Com certeza parecia um conselho não tão velado. Meu pai já é rígido com datas, ameaçar o casamento dele fez mais do que colocar você na lista negra dele, colocou você na lista dele. Kila rosnou. Sinto muito, mas as regras do conselho são mais rígidas que as do seu pai. Faluel entrou na conversa para acabar com aquela briga. Não posso trazer não despertos, não importa quem sejam. Quanto a você, Fria, fique sempre comigo e fale o mínimo que puder. Vamos chutar mais de um ninho de vespas hoje, já que duvido que os humanos gostem disso. Depois de uma linhagem mista de guardiões, eu também tenho uma mulher com listras hexa como minha aprendiz. Fria engoliu em seco ao pensar em estar na mesma classe que Silvervingo, Minadion e Ken Silpa. Se antes sua competição era difícil, agora fazer seu nome seria quase impossível. Não se preocupe, Kila. Tentarei trazer para casa um garanhão gostoso para você também. Ela disse em uma tentativa de acalmar seus nervos. Não se atreva. Morok disse. Dedos cruzados. Kila respondeu, quase o fazendo chorar. O que diabos você está fazendo? Faluel disse depois de perceber que seus discípulos a seguiam em ordem aleatória. Ela usava uma elegante armadura feita de adamante que era leve como seda, mas mais resistente que uma montanha. Ele tinha cristais de mana de cores diferentes em suas luvas, ombreiras, peito e meia calça que alimentavam seu núcleo de poder. A armadura poderia crescer de tamanho com ela, cobrindo até mesmo seu corpo hidra, e mudando de cor de acordo com o elemento que Faluel precisava aumentar. Sempre que um raio de luz tocava, um pequeno arco-íris aparecia. Caminhando em direção ao portal. Lita encolheu os ombros. Garoto, isso não é uma mera formalidade como da última vez, é uma visita formal de apresentação. Você anda atrás de mim à direita. Fria, faça o mesmo à minha esquerda.
Tista, Glória, o mesmo que eles, mas com Lith no centro. O quê? Por quê? Fria não gostava que sua irmã fosse tratada como serva. Vocês dois pertencem a mim enquanto pertencem a ele. A hierarquia é um grande problema durante as visitas oficiais. Ela determina quem pode falar com quem e até que ponto as pessoas podem mexer com você. Faluel respondeu enquanto forçava todos a moldar suas armaduras das roupas para sua forma original. Fria usava uma armadura adamante idêntica de Faluel, mas com cristais violetas. Você não pode entrar lá desse jeito. Ela disse para Lith. Ninguém está interessado na sua forma humana, apenas na sua linhagem. Você se importa de me dizer o que há de tão diferente da última vez? Lith disse enquanto moldava, o que acabou não sendo suficiente. Durante sua primeira visita, você era apenas uma raridade. Lith Veren, a anomalia talentosa, foi apenas uma das muitas razões pelas quais o conselho se reuniu naquele dia. Faluel o forçou a tirar suas 4 asas. Ela o fez dobrar o primeiro conjunto em volta dos ombros como uma capa e o segundo conjunto em volta dos quadris como um kilt. Desta vez, todos estão vindo para testemunhar um híbrido de sucesso entre a linhagem da Fênix e do dragão que pode não se tornar uma espécie inferior. Isso nunca aconteceu antes, mas sempre há uma novidade. Meu conselho é ficar comigo, sorrir muito e falar apenas se for questionado. Lita sentiu enquanto inspirava profundamente com nervosismo. Eu mal superei a morte de Lark e agora isso. Não consigo me livrar da sensação de que escolher o dia mais negro para matar um dos meus membros teve um significado. O início da minha própria Idade das Trevas. Se eu estiver certo, o próximo ataque acontecerá durante o solstício de inverno, depois do meu aniversário, ou assim que o culpado achar que doeria mais. Matar muitas pessoas ao mesmo tempo não seria apenas difícil, mas também teria um impacto emocional muito menor. Ele pensou. A propósito, você é jovem, então não importa, mas para referência futura, lembre-se que dar coisas boas aos seus aprendizes é um sinal de riqueza e autoridade. Faluel disse, tirando-o de seu devaneio. Glória está bem graças ao equipamento de Orion, mas Tista parece sua filha negligenciada. Por que você acha que dei a Fria uma de minhas armaduras? Fiz o melhor que pude com o que tinha à disposição. Não tenho adamante suficiente para presentear as pessoas. Lith disse. Orichalcum ainda é bom, mas aqueles cristais insignificantes gritam. Eu sou apenas um protótipo. Ser um pão duro é bom, exibi-lo para o resto do mundo, nem tanto. Agora cale a boca e siga-me. Faluel disse enquanto Tista fazia gestos rudes para Lith e todos eles atravessavam o portão. Grande Mãe Todo-Poderosa. A Hidra simplesmente falhou em seguir suas próprias ordens, mas também expressou os sentimentos de todos ao ver o que os esperava do outro lado. Capítulo 1352, Hierarquia, Parte 2. À sua direita, havia uma longa fila de guardas de honra da linhagem do dragão que usavam uma armadura preta cerimonial. Cada um deles segurava uma longa vara com a bandeira dourada e vermelha de Legaim. À sua esquerda, havia uma fila igualmente longa de guardas de honra da linhagem da Fênix que usavam uma armadura vermelha cerimonial. Cada um deles segurava uma longa vara hasteando a bandeira prateada e preta de Salark. Sob os pés do grupo de Faluel havia um longo tapete vermelho que levava ao salão do conselho e, para piorar a situação, o portão deles fechou no momento em que o cruzaram, o que significa que o portão foi montado exclusivamente para eles. Sou eu ou eles estão dando muita importância a isso? Lee perguntou através do link mental. Não me diga, policial. Agora desligue isso. Todos aqui podem ver uma ligação mental, o que torna esse gesto muito rude. Faluel respondeu enquanto caminhava pelo corredor com o porte de alguém que não estava apenas acostumado a tal tratamento, mas que se sentia no direito de recebê-lo. A Hidra estava realmente preocupada, mas ela não podia se dar ao luxo de demonstrar qualquer fraqueza até entender o que estava acontecendo. Os membros da guarda de honra ficaram tão surpresos ao ver o cabelo de Fria que alguns deles até arregalaram um pouco os olhos. Foi quase imperceptível, mas ainda assim considerado um ato de grosseria imperdoável para alguém de sua educação.
Faluel e seus aprendizes seguiram o tapete vermelho, sem saber que estavam sendo observados pelo conselho através de um feitiço de vigilância. Geralmente o objetivo era avaliar a força de um embaixador e preparar medidas de contingência no caso de uma mediação com a facção do convidado ser impossível. Durante sua primeira visita, Shenagrosh recebeu a mesma atenção, permitindo ao conselho estimar sua força e a de seu equipamento. No caso de Lith, entretanto, foi usado simplesmente para permitir que todos pudessem dar uma boa olhada nele. Havia muitos despertos e se ele tivesse que encontrá-los um por um, levaria dias. Além disso, foi uma forma de respeito aos seus supostos antepassados, que estavam presentes na reunião. Tiris também estava lá para parabenizar Salar pessoalmente e garantir que ninguém tentasse fazer negócios engraçados. Ter os 3 guardiões de Garl reunidos no conselho foi um evento raro, tornado ainda mais extraordinário pelo aparecimento de um humano com listras Hexa. As pessoas mudaram sua exibição de Lith para fria sem parar, sem saber para onde olhar. Esta academia desperta de Faluel prova ter mais um Meritoloto, o representante da treante da planta, disse. Ela não apenas encontrou e criou uma nova espécie híbrida, mas também descobriu um cristal branco bruto. Bem, sim. Feela, o Behemoth, disse com um aceno de cabeça. Mas é muito cedo para falar sobre nossas próprias academias. Os outros são apenas despertos normais. E Faluel pode ter tido sorte. Eles ainda são jovens. Loto encolheu os ombros enormes. Considero o fato de eles ainda não terem pulado na garganta um do outro um sucesso. Lith já era tema de muitas conversas, mas a aparição de Fria desencadeou uma discussão acalorada sobre a proposta de Faluel de seguir o exemplo dos falsos magos e abrir academias para os despertos. Ragu, a representante humana, tinha muito a dizer sobre isso, mas estava ocupada demais para não se afogar na própria bile para falar. Manter uma aparência calma exigia sua força de vontade e ela estava a segundos de explodir de indignação. Que história! Primeiro, você perdeu a oportunidade de ter a prole de 2 guardiões ao seu lado e agora as feras também esfregam um humano com listras Hexa na sua cara. Não é cansativo estar sempre errado. Inxialot, o Lich King suposto representante dos mortos-vivos, disse enquanto dava tapinhas em seu ombro. Muitas palavras incrivelmente rudes passaram pela mente de Ragu. Palavras que teriam esmagado o Lich onde ele estava e que teriam feito criaturas de centenas de anos corarem de vergonha. Palavras que poderiam até ter desencadeado uma guerra. No entanto, ela manteve os lábios selados e lançou a Inxialot um olhar com intenção de matar o suficiente para que até mesmo seu filactério, escondido a dezenas de quilômetros de distância, estremecesse. Isso é estranho. Minha frase de incentivo deveria fazê-la entender que tenho empatia por seus fracassos e que lhe ofereci meu ombro para chorar, mas ela parece ter interpretado isso como uma espécie de insulto. Ele pensou. As regras sociais mudaram tanto enquanto eu estava trancado em meu laboratório para fazer pesquisas ou estou fazendo algo errado. Eu era um grande jogador quando Valeron estava estabelecendo o reino. Posso ter perdido o controle durante esses últimos dias de isolamento. Pai, você conseguiu estragar tudo de mais de uma maneira desta vez. Por que você negou que Lith era nosso irmão só para dar um tiro no próprio pé? Gentor, o dragão dourado, disse. Foda-se, é assim. Legain respondeu debaixo da pilha de charutos e fitas azuis sob a qual estava enterrado. Além disso, hospedar tantas pessoas de espécies diferentes exigia muito mais espaço do que o salão do conselho poderia oferecer, forçando todos a assumirem uma aparência de tamanho humano e fazendo o pai de todos os dragões parecer uma toupeira. As Fênix, em vez disso, não gostaram da total falta de penas de Lith e de qualquer característica relacionada aos pássaros. Eles reclamaram muito sobre seu sangue ter sido afogado no do dragão, mas antes de expressar suas dúvidas, eles esperariam pela impressão de sangue. Pequeno Bastardochedros, o Wyvern, pertencia à espécie dragão, mas ele estava mais chateado do que qualquer fênix. Lith não conseguiu esconder seu bolso Omni de mim, mas mesmo assim conseguiu me enganar.
Eu pensei que ele fosse um dragão menor também, caso contrário eu nunca o teria deixado ir. Ao matá-lo enquanto ele ainda era apenas um ranger, eu teria conseguido seu bolso Omni e aprendido os deuses sabem quantos segredos de seu corpo. A inveja da ideia de que Lilith pudesse não pertencer a uma espécie inferior, mas fazer parte de uma nova e poderosa linhagem, queimou a mente de Shedros com o calor de 100 sóis. Além disso, o fato de o Wyvern ter perdido muitos materiais preciosos com a aposta sobre a origem de Lilith acrescentou um insulto à lesão. O grupo de Faluel chegou à antecâmara do salão do conselho quando foi forçado a parar por um grupo igualmente numeroso que caminhava na direção oposta. Todos usavam vestes formais típicas do deserto de sangue, exceto a mulher que os liderava. Salaark tinha a aparência de uma mulher deslumbrante de 20 e poucos anos, com cerca de 1,76 metros, 5,9, de altura. Ela tinha cabelos pretos e sedosos que iam até a cintura, olhos esmeralda e um tom de pele bronzeado tão claro que parecia emitir um brilho suave. Ela usava um manto verde esmeralda, o equivalente do deserto de sangue a um vestido de coquetel, que deixava expostos seus ombros louros. Sempre que ela dava um passo à frente, suas pernas delgadas apareciam nas fendas laterais do vestido. Overlord Salaark, isso é contra o protocolo do conselho. Mesmo assim, Faluel se ajoelhou, arrastando seus aprendizes com ela e certificando-se de que mantinham os olhos no chão. Continua no próximo vídeo.